Quão preciosa é a palavra de Deus? Quantos aqui têm vivido experiências kairós em suas vidas? Eu estou feliz porque agora todo momento meu filho chega e fala: nossa, aconteceu uma coisa legal na escola, eu tive um momento kairós, pai. Eu tive um momento kairós aqui, ali. E eu estou falando bastante sobre ele hoje porque é o aniversário dele. Ele dormiu ontem com 10 anos e acordou com 11. Como o tempo voa. Glória a Deus. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aqui a palavra domínio é a palavra korio, que é de onde vem a palavra kurios, que significa senhor. A palavra senhor. Ou seja, o pecado não será o seu senhor. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Agora, vez após vez, apesar desta missão bater no meu coração, porque eu creio que cada ministério e que cada ministro, dentro dos ofícios que o Senhor entregou para a sua igreja, eu creio que cada ministro tem uma missão, algo que foi entregue pelo Senhor para trazer à tona determinadas verdades. No meu caso, é de resgatar o senhorio de Jesus no centro da igreja. Amém? Jesus no centro da vida. E de pregar o evangelho da graça. Restaurar este evangelho. Como Paulo pregava lá no início. Porque pela falta disso, temos visto enfermidades, uma fraqueza moral e uma fraqueza no corpo de Cristo. Ouça isso. Sabe, até as pessoas que cometem adultério, ou qualquer que seja o problema, é por conta de uma crença equivocada. A igreja tem dado muito enfoque nos comportamentos e acabamos perdendo a raiz, que é a crença errada. Amém? Sem entender que o velho homem já foi crucificado. Ele já não faz parte de nós. Mas ao invés disso, o consideramos vivo. Nós falamos dele o tempo todo. Aliás, um parênteses. Quando falo velho homem, não é o seu pai. Ok, jovens? Eu me refiro à carne, a parte de você que quer pecar, o seu velho eu, que já morreu. Amém? Todavia, o seu modo de vida, os seus princípios, as suas emoções ainda estão aí, porque ele fez parte de você por muito tempo. Então, esse desejo de pecar que ainda está aí, nós chamamos de carne, que é, na verdade, uma identidade deturpada. Então, o que o inimigo quer é que você se identifique com essa identidade. E essa é uma identidade equivocada, porque este não é quem você é. É uma antiga identidade. Você não é um pecador. Você era pecador, mas nasceu de novo. E neste novo nascimento, você nasceu em justiça e em santidade. E a igreja diz, amém? Então, por conta da falta desta revelação, falta desta pregação, a culpa não é das pessoas. Pastores, líderes, a culpa não é do povo. Eles não têm sido ensinados. Amém? A falta da pregação da palavra de Cristo, não só da palavra de Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Amém? Porque toda palavra é inspirada por Deus, mas todo o Velho Testamento deve ser traduzido pela palavra de Cristo. Assim como o próprio Jesus fez no caminho de Emaús. Jesus ensinou utilizando o Velho Testamento porque era a única escritura que eles tinham naquela época. O que Jesus explicou para eles? Ele expôs para eles dentro da Torá, com os profetas. Ele expôs para os discípulos dentro da Torá, dentro do Velho Testamento, aquilo que se referia a ele mesmo. E aquilo os afetou, o coração deles se aqueceu, os avivou espiritualmente. E também aconteceu algo fisicamente. Eles receberam um vigor, porque depois de viajarem de Jerusalém, 11 quilômetros de Emaús, assim que receberam este renovo pela palavra de Jesus, naquele caminho decidiram voltar mais 11 quilômetros. Algo físico também aconteceu com eles. Isso aconteceu num domingo porque Jesus estava demonstrando o que fazer num domingo. Quantas coisas importantes a fazer depois de ressuscitar dos mortos. Imagine qual a prioridade número 1 de tantas coisas a fazer. Para você, outras coisas poderiam ser mais importantes do que gastar tempo com aqueles dois. Voltando. Estavam tristes, desanimados, porque Jesus gastou tempo com eles. Eu creio que foi para demonstrar o que devemos fazer aos domingos, porque ele ressuscitou dos mortos num domingo. É uma demonstração. Vocês já notaram que ele aparecia para os discípulos aos domingos?
após ter ressuscitado. Veja, é claro que não existe um registro exato dos momentos que ele passou com eles. É claro que a Bíblia diz que ele passou 40 dias, ok? Mas o que os evangelhos nos mostram? Que as aparições de Jesus para os seus discípulos era de domingo em domingo em domingo. E as pessoas dizem, lá vai um cristão domingueiro. É bom ser um cristão domingueiro. Nós adoramos aos domingos. Os judeus trabalham, depois descansam. Esse é o estilo do Velho Testamento. Amém? Mas estamos no Novo Testamento, uma nova aliança. Agora começamos no descanso, o primeiro dia da semana. O dia da ressurreição de Cristo é então o nosso primeiro dia. Nós partimos do descanso para o trabalho. Amém? E isso também se aplica à nossa vida espiritual. Somente quando entramos no descanso podemos trabalhar. Vocês estão aqui? Isso vai te libertar do estresse, do medo, da preocupação, das tensões, amém? Das dúvidas, como também de qualquer depressão que você esteja sentindo. Apenas conhecendo essas verdades da palavra de Deus. Querem receber mais? Então, o pecado não terá domínio sobre vocês. Eu sei que vocês já ouviram, tomem cuidado com este ensino da graça, é perigoso. Agora, quem você acha que está por trás deste equívoco, estas confusões e más interpretações do ensino da graça? Quem está por trás? Só pode ser o inimigo. Por quê? Porque ele sabe disso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando? Quando você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Então ele vai dar o seu melhor. E ele vai soar tão espiritual que você vai sentir culpa por não estar debaixo da lei. Ele dá o seu melhor para atacar a graça e a reputação daqueles que ensinam a graça. Então, a sua única escolha é se sentir seguro com aquilo que é familiar e conhecido, a lei. Tenha cuidado para não cair da graça. A palavra não diz vocês saíram da graça, diz vocês caíram da graça, porque a graça está num lugar elevado. Amém? Quando Deus entregou a lei ali no Monte Sinai, sabemos que 3.000 pessoas morreram. Ok? Um tempo depois, 3.000 pessoas morreram. E os judeus vão te dizer que a lei foi entregue exatamente no primeiro Pentecoste. Exatos 50 dias após a morte de Jesus, na festa conhecida como Pessá, a festa judaica chamada Pessá, e todas as festas mencionadas em Levítico 23, das quais muitos judeus celebram ainda hoje, todas as 7 festas apontam para Jesus Cristo, para sua obra consumada, para sua vida perfeita. Por exemplo, na oferta de manjares, reflete a sua vida perfeita. E então, temos a Olá, que é a oferta de holocaustos. Temos também a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta de paz. A oferta de paz tem a ver com saúde e cura, porque tem a palavra shalim. Shalom, shalim, shalemim. Em hebraico significa oferta pacífica. Shalom significa plenitude em todas as áreas, espírito, alma e corpo. O segredo está aí, na oferta pacífica. Então, são 7 festas para demonstrar aquilo que Jesus fez. Jesus literalmente morreu, e eu acredito que ele tenha nascido na festa dos tabernáculos. É por isso que a Bíblia diz tabernáculo entre nós. Literalmente a Bíblia diz tabernáculo entre nós. E ele foi crucificado na festa da Páscoa. Ressuscitou dos mortos na festa dos primeiros frutos, porque ele é o primeiro fruto. Amém? 50 dias após a Páscoa, estavam aos pés do Monte Sinai. O que aconteceu? A lei foi dada. 3.000 pessoas morreram. E a Bíblia diz que a letra mata. A lei mata, mas o Espírito vivifica. E aí temos então novamente na festa de Pentecostes. Na festa, a qual se celebra o dia que o Senhor entregou a lei, qualquer judeu, se você perguntá-lo em qual festa a lei foi dada, ele vai te dizer que não foi na festa da Páscoa, não foi na festa dos tabernáculos, não, mas Pentecostes. É chamada de Shavuot. Amém? Eles celebram o recebimento da lei. Nós celebramos Atos 2, o dia de Pentecostes,
Quando finalmente o dia de Pentecostes foi completo, Deus entregou o quê? O seu Espírito. Ele veio naquele lugar como um vento impetuoso sobre os crentes. Amém? E todos foram cheios. Então celebramos o Pentecostes como o dia que nos foi entregue o Espírito Santo. A promessa feita a Abraão foi cumprida. Amém? E o que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. Isso demonstra que, debaixo da lei, a morte. Amém? Sob a graça, a vida. Amém? Agora, não há nada de errado com a lei. A moralidade da lei é algo que ainda devemos guardar. Aliás, deixa eu melhorar isso. Não é que nós temos que guardar. Ela está guardada em nós. Quando nós fluímos no Espírito. A questão é que o diabo quer que você fique focado no que a lei diz, tentando guardar a lei. E é exatamente aí que muitas pessoas têm caído. Porque ao tentar fazer isso, você acaba caindo em Romanos 7. Quanto mais você tenta não fazer, assim como Paulo disse sobre os mandamentos, não farás, não cobiçarás. Amém? Aquilo que pertence ao outro. Quanto mais tento fazer isso, encontro em mim todo tipo de cobiças. Eles se avivam. O texto diz, não cobiçarás, ok? Então, quanto mais tento não cobiçar, mais eu cobiço. Então, o diabo quer trazer a lei à tua consciência. Porque aí, quando você tenta cumpri-la na força humana, você cai. E, quando se dá conta, você já caiu e muitas vezes você nem entende por que você caiu. E tudo começa na tentativa de ser bom, na tentativa de fazer o que é bom. Estão aqui? Imagine alguns garotos, um grupo de garotos passando em frente a uma casa verde com muito vidro. E não tem nada. E eles ignoram. Mas no fim da rua tem uma outra casa verde com aviso, não atirem pedras. Frágil. Ninguém volta. Um menino olha para o outro, que olha para o outro. O que eles estão pensando? Não pensaram nada na primeira casa. A cor da casa não é o problema. E não tem nenhum problema nos avisos da outra casa. Qual é o problema? O problema está na nossa carne. O problema é que a lei ativa a carne. A força do pecado é a lei. Não há nada de errado com a lei é santa, justa, perfeita. Amém? Mas não pode te santificar, nem justificar. Então, como somos santificados? Não da consciência da lei, mas da consciência de Jesus. Ao andar nele. Amém? Você não precisa se preocupar com a lei, até porque a lei é limitada. Não cometerás adultério. Existem pessoas que não adulteram. Exemplo, porque eles não têm o dinheiro. É um exemplo. Ok? Pensam, mas não conseguem executar. Ok? Em alguns casos, alguns não adulteram contra sua esposa, mas também não a amam. É isso o que o Senhor deseja? Não. Mas quando você está focado em Cristo, Ele te dá este amor pela sua esposa. Amém? Na verdade, andar na graça te faz amar a todos. Até aqueles que falam contra ou aqueles que escrevem contra você. Eu posso dizer que a graça enche o nosso coração de amor. Você tem compaixão por eles. É difícil carregar a amargura por tanto tempo. Eu sinto por eles, sabe? As pessoas falam muitas coisas ao meu respeito, muitos me criticam. Pastor, você está bem? Não se preocupe comigo. Assim como Jesus disse para as pessoas que o seguiam enquanto carregava a cruz, não chore por mim, Argentina. Não, na verdade ele não disse isso. Ele disse, não chorem por mim, filhas de Jerusalém. Chorem por si mesmas e pelos seus filhos. Amém? Sabe, é muito difícil quando estamos sofrendo pensarmos em outros. Pensamos em nós mesmos. Mas ele pensou nos outros. Que altruísmo, que beleza. Podemos ver a sua beleza, a sua excelência moral no seu sofrimento. Amém? Até mesmo na cruz, ele disse àquele ladrão, Senhor, lembra-te de mim. Hoje você estará comigo no paraíso. Ele disse à sua mãe, imagine a dor de Maria. E ele disse a João, veja, esta é tua mãe. Cuide dela, sempre pensando nos outros. Senhor, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Eu quero ser como Jesus. Eu olho para mim mesmo,
ok? E você olha para você mesmo e se compare com o Senhor Jesus e veja o quão inadequado nós somos. Nós nos irritamos com muita facilidade, muitas vezes não sabemos nem o porquê. Amém? Então, o inimigo quer que você dê o seu melhor, tentando controlar os seus impulsos, suprimindo-os, e essa é a receita perfeita do fracasso. Amém? Então, como ser liberto? Focando no Senhor Jesus, não na lei. Então, aqui novamente, nós somos a favor da lei pela razão pela qual Deus deu a lei. Deus não entregou a lei para justificar o homem. Isso está claro? Vamos prosseguir. Então, quando Deus deu a lei, lembram quando Deus os tirou do Egito? Ok? Ouçam. Não haviam os mandamentos ainda. Ele ainda não tinha dado. Diga amém. Por um momento achei que estivesse em outra igreja, amém? Então vamos lá, igreja. Agora eu vou de novo. Igreja Nova Criação, eu estou certo? Estou na igreja certa? Ok, então quando Deus tirou o povo lá do Egito, eles já tinham recebido os 10 mandamentos? Não, Deus ainda não tinha dado. O Monte Sinai veio depois. Caso você não conheça a ordem cronológica, a libertação do Egito veio primeiro. Como eles saíram do Egito? Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eram boas pessoas? Saíram de lá porque eram bons? Não, porque Deus é bom. Amém? É a bondade dele que os tirou pelo Mar Vermelho. Amém? Veja, atrás deles vinha com força o grande exército egípcio e à sua frente o grande Mar Vermelho. E murmuraram. Murmurar é pecado. Mas Deus não respondeu ao pecado deles. Ele respondeu à aliança que ele tinha com Abraão, uma aliança de graça. E ele abriu o Mar Vermelho. Que pacto! É como se Deus não ligasse para a murmuração deles. Deus os fez atravessar o Mar Vermelho por conta da sua fidelidade, não por causa deles. Do outro lado do mar reclamaram mais uma vez porque não havia água, e reclamaram das águas amargas de Mara, e Deus fez o quê? Apesar da reclamação deles, Deus transformou as águas. Amém? E o que aconteceu depois? Reclamaram da comida, Deus deu maná dos céus. Todos os dias, comida dos campeões. 100% orgânico, nada de transgênicos, corantes, diretamente do céu. De fato, a Bíblia diz em Salmos que o homem comeu a comida dos anjos. Abra a boca. Toda manhã. E parece que ninguém morreu em todo o trajeto do Egito aos pés do Monte Sinai, depois do Mar Vermelho e depois de todas as adversidades, alcançaram o Sinai. Apesar de murmurarem e pecarem, eles pecaram todo o caminho. Ninguém morreu. Deus me mostrou isso muitos anos atrás e isso levantou este ministério. O meu ministério. Eu chequei. E muitos checaram em todo o mundo, desde quando eu disse isso. Pessoas que seguem meu ministério e pessoas que são contra ele checaram. Ninguém pode afirmar que alguém morreu. Ninguém morreu, apesar do pecado. Eles pecaram? Sim. Ninguém morreu. Mas algo aconteceu ali no Monte Sinai, quando receberam a lei. Desta vez, ao reclamarem, Pom! Mati. Isto significa morreu, morto, mortinho. Agora, quando reclamam, morrem. Reclamaram de novo, morreram. Espera aí, o mesmo Deus agiu de forma diferente. Outro dia, em um dos hotéis que eu fiquei quando estive em Israel, eu não vou dizer o nome, senão vão começar a falar, não vou ficar naquele hotel. Eu e um pastor, um dos pastores me contava, sabe, o sistema mudou. A segurança já não é mais a mesma. Qualquer um aqui aperta o botão e sobe. Então, nós pensamos, como assim? Aí eu vi um aviso que dizia, sob nova administração. Um outro grupo de hotéis assumiu a administração desse hotel, não sei quando. Então agora é uma nova administração. E eles tinham a sua própria forma de administrar, que para mim não é boa.
como a antiga. Eu preferiria que a outra tivesse permanecido. Mesmo prédio, mesmo hotel. Mas veja, a lei é uma administração. A graça também é uma administração. A lei requer, não farás, não farás. A graça, Deus diz, eu serei isto para vocês. Eu te darei isso, eu vou ser isso para vocês. O foco está no que Deus faz. Ou seja, o foco no Senhor. Aqui o foco está em você. O foco da lei está em você, na sua força. Não faça. O problema é que o homem não tem essa força. Essa é a questão. O homem está falido. A lei foi dada a homens falidos. Então por que foi dada? Porque somos orgulhosos. Aos pés do Monte Sinai, eles disseram, e eu vou dizer isto em hebraico. Disseram, Kol asher kol means ou seja, tudo que Deus disser, kol asher diber, God's word. Naaseh. Kol asher diber Adonai. que é o nome de Deus, Naaseh. Naaseh significa, nós damos conta, nós o faremos. É uma afirmação muito forte. Posteriormente adicionaram a palavra ven ishma, que é ainda mais forte. Nós observaremos. Nos dê a lei e nós observaremos, ok? Se pensar bem, eles ainda nem sabiam os mandamentos. A gente nunca assina um contrato, ninguém te dá um pedaço de papel para você assinar sem saber as condições. Você não assina algo apenas por alguém dizer, confia em mim, assine. Vamos, pode assinar. Né? Quero dizer, eles nem sabiam os mandamentos. Então, no momento em que disseram tudo que Deus disser faremos, leia Êxodo 19, Êxodo 20 é quando Deus entrega a lei. No capítulo 19 é quando dizem Koasher Diber, está lá no 19, tudo que Deus disser faremos. Disse a Moisés, falem para não se aproximarem. Então veja, Deus nunca tinha falado dessa forma com eles, o tom dele mudou. Então agora eu vou tratá-los baseado na sua bondade, na sua fidelidade, na sua capacidade de guardar a lei, da qual vocês falaram agora há pouco que guardariam. Deus disse assim, esse é o acordo, eu sou santo. Veja, é impossível para o barro e o sol ficarem juntos, porque o barro deixa de ser barro, se torna argila quando o sol entra em contato com o barro. Deus é santo. O homem pecador. Quem será destruído no encontro de um com o outro? Entendem? Deus não criou o homem pecador. O homem se tornou pecador lá no jardim do Éden. Amém? Então, Deus disse, não se aproximem para o seu próprio bem. Diga a eles para não se aproximarem. Ao tirá-los do Egito, Deus nunca falou desta forma. Deus os guiou através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem, como um pastor guia o rebanho. Ele sempre esteve próximo a eles e jamais usou esse tom com eles. Porém, no momento em que o homem confiou na sua força, na sua própria justiça, eu garanto a vocês que este é o pior pecado. Os fariseus sabiam a Bíblia de ponta a ponta. Ninguém poderia dizer que um fariseu era culpado de adultério, baseado nas aparências. Exteriormente eles pareciam santos, morais, comparado com as pessoas que Jesus ficava, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas que não tinham nenhum valor. E Jesus curou a todos eles, mas Jesus não curou nenhum fariseu. Mas Jesus curou vários considerados marginalizados. Por quê? Porque sabiam que eram pecadores. Mas os fariseus não receberam nada, porque tinham uma justiça própria. E esse é o pior tipo de pecado. Na verdade, é a justiça própria que produz os pecados. Então, quando disseram tudo que Deus disser faremos, o que aconteceu na sequência? Deveriam ter esperado os 10 mandamentos. Não é? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus além de mim. Quando disseram tudo que o Senhor disser nós faremos, e fizeram? Quando chegaram os 10 mandamentos, eles já quebraram o primeiro mandamento, construindo um bezerro de ouro. Ok? Perceberam? Então aqueles que dizem, sim, nós devemos guardar a lei, na verdade estão jogando as pessoas para o pecado. Ouça bem. Pense nisso por um instante. Aqueles que advogam que as pessoas devem ter consciência da lei, memorizar a lei, todos os mandamentos, é maravilhoso que nem mesmo as crianças, nem mesmo eles conseguem memorizar os 10 mandamentos facilmente.
Pergunte para eles, João 3,16, porque Deus amou o mundo. O Espírito não vai te ajudar a memorizar a lei. Pergunte para quem defende a lei, qual é o terceiro mandamento? Eles olham para você, para cá, para lá. Não é você que luta pela lei? Qual é o sexto mandamento? Eles dão o seu melhor. Não roubarás? Não mentirás. Eu também não sei, mas não minta. Okay? Porém, agora, pela graça de Deus, eu vivo uma vida de pecados. Eu posso dizer a vocês, diante de Deus que vê aquilo que o homem não vê, mas eu posso dizer para vocês que eu amo estar apaixonado por Jesus. Eu amo a ideia de estar cada dia mais na presença dele. E não tenho outra mulher que esteja comigo, além da minha mulher. Na verdade, tem mais uma. Sou apaixonado pela minha filha. Amém? Ela é a única mulher, além da minha esposa, que eu digo eu te amo, esse tipo de coisa. Então, eu quero aproveitar estes poucos anos antes dela ser roubada de mim. E para quem quiser, apenas tenha em mente a ideia de eu ser seu sogro a vida toda. Okay. Amen. Yeah, so. Então eu posso dizer, e sabe, não quero dizer isto para atirar pedras em qualquer pessoa que tenha se divorciado e casado de novo. Amém? Ouça. Eu sei que existe graça para isso, glória a Deus, mas alguns acham que eu prego a graça porque, sabe, talvez a Wendy não seja a minha primeira mulher. Sim, ela é a minha primeira mulher, meu único amor. O meu primeiro amor, sim, é minha mulher. Sim, minha esposa é meu primeiro e último amor. É a minha esposa, Wendy. Ok? Okay? Eu tenho o desejo de roubar dinheiro, quando a Bíblia diz não roubarás, aquilo que não te pertence. Se assim fosse, eu não tiraria apenas o meu salário daquilo que vem da minha propriedade intelectual, mas eu teria também um salário vindo da igreja. E teria ambos. Não é? Outros ministérios, na América está cheio de pastores assim, eles ganham da sua propriedade intelectual livros e também da igreja que pastoreiam. Nada de errado, mas eu escolhi que não, para ser um testemunho. E eu posso subir aqui como voluntário todos os domingos. Amém? Então eu tenho uma autoridade moral. Seria errado eu receber um salário? Não. Todo pastor deveria receber um salário da sua igreja. A Bíblia diz isso. E você, pastor Prince? Sabe, fale com Jesus, ele me disse, para fazer isso. É algo único, eu falo com pastores ao redor do mundo. E eu sempre digo para suas lideranças, para os seus membros, cuidem bem do seu pastor, para que ele não tenha que trabalhar no mundo. A Bíblia diz, duplamente pago. A palavra utilizada é a palavra honra, que tem a ver com dinheiro. O contexto explica, especialmente aqueles que trabalham na doutrina. Eu não estou pedindo isso, mas eu tenho autoridade moral para ajudar inclusive outras igrejas a abençoarem seus pastores. Mas por que você está dizendo tudo isso, pastor? Porque muitas vezes as pessoas olham para a nossa igreja e dizem, estão ensinando sobre a graça, então deve acontecer tudo de errado lá. Ei, se você olhar de perto, vai encontrar pessoas no pecado. Sim, eles vêm nessa igreja, eles vão na sua igreja também. Sabe, o que acontece é o seguinte, as pessoas vêm na nossa igreja e descobrem que o nosso povo é maravilhoso. Eles dizem, nossa, aqui tem uma alegria, aqui tem um sorriso. Muitas vezes, quando nós estamos em hotéis, recebemos este tipo de testemunho. Eles olham, eles dizem, quem são vocês? Porque eles olham o pastor Lawrence e acham que nós somos famosos. Vocês são celebridades? Quem vocês são? Porque aí eles dizem assim, vocês têm um brilho, estão sempre sorrindo, têm uma alegria. Comparado com os outros hóspedes, nós nem pensamos nisso, estamos apenas conversando, rindo das piadas do pastor Mark. Nós estamos apenas ali conversando, mas a nossa luz está brilhando, como a sua luz também está brilhando. E tem gente observando. Então, a verdadeira santidade é inconsciente. É quando você está focado em Cristo e não na lei. Aí se torna santo. Na verdadeira santidade. Amém? Tendo dito isto, quero perguntar, da onde saiu o bezerro de ouro? É isso que o Senhor tem me falado fortemente. Amém? Da onde saiu o bezerro de ouro? Vocês sabem o que aconteceu, vamos ler. Vendo o povo que Moisés demorava a descer do monte,
Primeiro lugar, por que Moisés estava no monte? Para trazer os 10 mandamentos, correto? Ok? Nas 2 placas de pedra, né? Moisés subiu e disse, Deus, o povo está doente. Deus disse, então tome esses 2 tabletes. Então o povo juntou-se ao redor de Arão e disseram para ele, venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E uma outra coisa é que eu vejo uma verdade profética. Lembre-se sempre que quando estudamos o Velho Testamento, que ele foi escrito como tupos no grego, tipificação. Podemos aprender muito com os detalhes. No Novo Testamento a doutrina é direto ao ponto, mas é no Velho Testamento que os detalhes estão escondidos. Estão escondidos para nós estudarmos e descobrirmos. Nem sempre é literal, são sombras. Tupos. O antítipo, a substância, está no Novo Testamento. Amém? Estão aqui? Ok? Então, outra coisa é isto. Então, quando o povo percebeu que Moisés demorava para retornar, isto é uma tipificação do fim dos tempos. A igreja se torna imoral, vivendo em pecado, porque eles dizem que o Senhor está demorando a voltar. Para aqueles que sempre esperam a volta do Senhor, acontece o oposto. Veja o que aconteceu. E disse-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Então todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Então, naquele tempo eles usavam brincos de ouro, ok? Vocês se lembram de Rebeca, da história de Rebeca? Logo após ela ter dado água para os camelos e para o servo de Abraão, o servo de Abraão deu para ela brincos de ouro. A sua Bíblia, na versão King James, é a versão que utilizamos aqui na igreja, chama de pendentes de ouro para o nariz. Então existem 2 tipos de pendentes, para o nariz ou orelha. Temos ambos. Mas aqui está falando dos pendentes que eram utilizados nas orelhas. Porque aqui o texto é bem claro dizendo, tirai os brincos que estão em vossas orelhas, nas orelhas de vossas mulheres. Então com certeza não pode ser no nariz. Enfim, de toda forma, e este texto é interessante porque ele dá ênfase, tirem os brincos de ouro que estão nas orelhas. Diferente de Gênesis. Vamos olhar agora, veja. No relato que está em Gênesis, na história de Rebeca, quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro. A King James diz uma argola de ouro para o nariz. Como é possível afirmar que era uma argola para o nariz? É uma opinião. Ok? Eu também creio nisso porque é a mesma palavra utilizada. Nazen, que é a argola. Zahaf. Nezen Zahaf. Ouro brinco. Ficaria assim em hebraico. Então, é a mesma palavra que vimos agora. Mas note isso, meio ciclo de ouro. Grave isso, tenha isso em mente. Meio ciclo de ouro, 6 gramas de ouro. Então vamos voltar para a história. Estamos investigando o grande mistério da onde saiu o bezerro de ouro. Porque ao saber disso você encontra a resposta para a saúde, para a cura, para aquilo que você quer de Deus. É sério. Os brincos de ouro, seguindo, versículo 4, diz assim: então ele recebeu o ouro em suas mãos e os fundiu, transformando tudo num ídolo que ele modelou, um bezerro de ouro, e disse: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então esse bezerro de ouro nós pensamos, é um ídolo, é uma imagem de ouro. Mas na verdade é mais do que isso. Qual é o significado hoje? O que é um bezerro de ouro hoje? O que seria? Você não deve ser criativo, com habilidades artísticas, não. O detalhe está aqui, observe, eles fizeram, modelaram. No relato de Estevão, o mártir, Estevão, o primeiro mártir, em seu famoso sermão, veja, ele diz assim: disseram a Arão, se referindo a este mesmo evento, faça para nós deuses. E fizeram naqueles dias um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Veja que é aqui que está o problema. Hoje temos o mesmo problema, a alegria no próprio esforço, na própria força, no próprio estudo, na própria qualificação. Me tornei milionário sozinho. Ao invés de confiar dando glórias a Deus, tendo Deus como fonte da sua vida, acreditam que a força vem de si mesmos. A sua força tem prazo de validade. E você vai cair de cara. Até os jovens, a Bíblia diz que os jovens tropeçam. Podem correr, mas tropeçam e caem. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Deus está dizendo, não confie na sua força. A lei fala do que é natural.
aquilo que tem a ver com a força do homem. Não faça, controle-se na sua força. E esta força te leva ao pecado. Nada de errado com a lei, mas é ela que impulsiona o pecado na sua carne. Leia Romanos 7. Paulo fala sobre isso. Então, vamos voltar um pouquinho. Veja, se é assim, qual é a chave para receber saúde e cura? Veja, se é assim, por que o diabo queria que eles se livrassem daqueles brincos de ouro? Entregassem aquele ouro. Retirassem os brincos de ouro. Onde os brincos ficam? Nossa, muito bem, essa igreja é muito inteligente. Vimos que essas argolas são utilizadas nas orelhas. Parabéns! Ouro, orelhas. O ouro é divino. Tem algo divino. Estão aqui, igreja? Então eles sacrificaram a audição de ouro pelo trabalho das mãos. Vamos para Gálatas agora, e existe um problema que todas as igrejas têm que enfrentar. Eles dizem, por que não acontece mais avivamentos? Por que falta curas, milagres neste ministério, nesta igreja, na minha vida? Veja Gálatas 3. Gostaria de saber apenas uma coisa. E esta única coisa que Paulo se refere é algo que a igreja não tem focado. Focamos em muitas coisas, exceto esta coisa, que Paulo diz que é única. Gostaria de saber apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito pela prática das obras da lei, ou seja, seu esforço, obras das suas mãos, ou pela fé naquilo que ouviram? Audição de ouro. Lembram do que eu disse agora há pouco? Lembram da história de Rebeca? O servo entregou ouro para Rebeca, argolas de ouro. Qual era o peso? Meio ciclo, muito bem. Meio ciclo, é a primeira vez que aparece. Por que isso é importante, pastor? Quem gosta de ir fundo? Ok, meio ciclo era o valor da propiciação. Toda vez que Israel sofria o censo, quantos tem em Judá? Quantos existem em Simeão? Quantos na tribo de Aser? Cada um deveria entregar meio ciclo de ouro. Todos entregavam, jovens e velhos, meio ciclo de ouro. Rico ou pobre, a mesma coisa. Isso quer dizer que contamos aquilo que nós temos. Não fazemos conta do que pertence a outros. Contamos com aquilo que pertence a nós. Pense nos seus bens, dinheiro ou qualquer outra coisa. Você conta aquilo que te pertence. Sempre que Deus dizia para o rei, Davi errou nisso certa vez, é por isso que o povo sofreu uma praga. Ele contou o povo sem recolher este dinheiro. O significado é, apesar de você contar as pessoas, lembre-se que eles pertencem ao Senhor. Eles foram comprados. E todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos um dono. Fomos comprados por um preço. E que preço? O sangue de Jesus. Amém? Então o peso de meio ciclo em Israel, esse meio ciclo era de prata. E por que usamos meio ciclo? É uma ideia de corte ao meio, porque Jesus na cruz foi cortado. Ok? E prata, porque prata simboliza? Sim, simboliza a redenção. Ah, muito bem, eu amo essa igreja, então vamos prosseguir. Isso me ajuda muito, porque não preciso detalhar. Então, todos esses meio ciclos coletados eram amontoados, eram acumulados para construir o tabernáculo, um retrato da igreja. E era assim que o tabernáculo era feito. Veja, ele era feito de madeira, envolvido por ouro. Eu e você somos de madeira. A madeira aqui representa a nossa humanidade, mas fomos revestidos de ouro. Todos nós estamos em Cristo. Amém? Amém? Por acaso eu ensinei isso para o meu filho ontem, como presente de aniversário. Lembre-se sempre que você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Por quê? Porque você está em Cristo. Eu peguei um pote pequeno e um pote grande. Esse é você, pecador, e coloquei num pote grande. Você está em Cristo, altamente favorecido. Não é por aquilo que você faz. Você pode estudar, ser 100% nas matérias, mas não tem a ver com o que você faz, mas porque está em Cristo. Então é abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Independente do que dizem sobre você, seus amigos, seus inimigos. As pessoas são apenas pessoas com fraquezas. Deus é perfeito e Ele diz, você está no meu favor aos meus olhos. E você é profundamente amado por mim. Glória a Deus, porque estamos em Cristo. Mas note bem ali a fundação. Não estamos soltos na areia, levado daqui para ali pelos ventos do deserto. Não, apesar de estarmos no mundo, não somos do mundo. Estamos ali firmados, sólidos, na prata. Estamos ali firmados na prata, que significa firmados na redenção.
Pela fé nós temos acesso a essa posição de graça, onde nós estamos cercados do favor. Aleluia! Não estamos sujeitos às forças. É por isso que o tabernáculo permanecia estável, porque estava firmado na prata, e essa prata vinha daquelas moedas que o povo dava, o meio ciclo, onde derretiam e faziam essas sapatas. Tudo isso para falarmos da audição de ouro. Então, voltando para a história, vamos ver algo interessante. Voltando aos brincos de ouro, então tiraram e levaram seus brincos de ouro para Arão. Esse é o texto escrito em hebraico, da direita para a esquerda. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe para Arão. Veja que antes das argolas tem a palavra Aleph Tav. Para aqueles que já sabem, Aleph Tav se refere a Jesus Cristo. É por isso que o diabo não queria que eles mantivessem aquelas argolas de ouro. Aqui significa ouvir a palavra de Cristo. Não estamos falando de qualquer palavra, mas da palavra de Cristo. Então, voltando para Gálatas 3, então Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Por fazer aquela atividade religiosa, por fazer obras boas? Não receberam o Espírito assim, receberam o Espírito pela fé. A pregação da fé é sobre Jesus Cristo. Ok? Estão aqui? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é quando Cristo fala com você. É claro que você recebe favor quando Cristo fala com você, e ele ainda fala hoje. Mas este não é o contexto aqui. Aqui se refere ao pregador, pregando a palavra de Cristo. A NVI deixa isso bem claro. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É daí que vem a fé. Preste atenção na mensagem que você tem ouvido, seja lá o que você tem ouvido. As mídias sociais estão cheias de mensagens, mas certifique-se de ouvir a palavra de Cristo, onde Cristo é o centro. É desta forma que você recebe a pregação da fé. E quando você recebe essa pregação da fé, o que acontece? Você recebe o Espírito. E não é somente isso, veja em Gálatas. Será que são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, querem agora se aperfeiçoar no próprio esforço? Por que Paulo está dizendo isso? Porque eles começaram na graça e aí vieram alguns estudos de Jerusalém dizendo que tinham que estar sob a lei. E misturaram a lei. Estavam juntando lei e graça. Não abandonaram a graça, mas estavam trazendo também a lei. E agora tinham uma mistura. E Paulo está dizendo que isto é tolice. Começaram no Espírito e querem agora se aperfeiçoar no esforço? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil? Portanto, aquele que vos concede o Espírito, e a palavra aqui é que concede constantemente, da palavra korgiof, coreógrafo, o encarregado de um coral. Naqueles dias era alguém que cuidava de tudo, que organizava, cuidava dos uniformes. O Deus que provê, isto é lindo em grego, o Deus que provê. O Deus que concede o Espírito e que opera milagres. E aqui também é a palavra constante. Constantemente opera milagres. Você quer que Deus opere constantemente milagres? Na sua vida? No seu trabalho? Na sua igreja? Ok? Então tudo está ligado a isso. Então ele pergunta, o Deus que opera isso faz isso pelas obras da lei? Ou seja, como fruto do nosso trabalho, do nosso próprio esforço? Por guardar a lei? Apesar de soar bonito para quem ouve, mas é uma miragem, porque te leva direto para o pecado. Ou pela pregação da fé. Qual é o caminho? Eu garanto a vocês que esta é a razão pela qual as igrejas não têm vivido milagres na vida das pessoas. Por conta disto, ainda estão debaixo da lei. Eles dizem, não estamos totalmente debaixo da lei. E eu concordo, é o mesmo problema da igreja de Gálatas. Receberam a graça, mas ainda estão amarrados à lei. É pior. Você tem graça sobre você e você acha que você está debaixo da graça. Mas ao misturar com a lei, você anula o efeito. Porque agora você está colocando então vinho novo em odres velhos. Ambos se perdem. Jesus disse. Estão aqui? Estão comigo? O que devemos fazer? Quantos aqui já ouviram isso? Esse povo que vem à igreja aos domingos, esses domingueiros, só ficam sentados ouvindo, esse povo da igreja Nova Criação. Eles não fazem nada além de ouvir. Porque eles não fazem. Em primeiro lugar, te perguntaram, como sabem? Não sabem, eles te julgam baseado nos próprios preconceitos, não é? De quem você está falando, pastor? De ninguém, só estou falando. Eu estou só falando. Eles dizem, eles só esquentam bancos, ficam lá ouvindo, não fazem nada além de ouvir.
mas nunca saem para fazer nada. Então, lá no fundo, o que eles estão dizendo é isso. As obras da lei importam mais que a pregação da fé. Eu creio que quando você vem e sai alimentado, o bom pastor sabe, alimente as ovelhas fracas. Antes de dizer, faça isso, e a pobre ovelhinha está ali, toda fraquinha, se tremendo. Ah, pastor, eu estou dando o meu melhor, estou aqui tremendo, tentando ficar firme. Oh, amor. Oh, okay. All right. Agora que vocês acordaram, vamos lá. Veja, você alimenta o rebanho. Você não bate nele. Mas a ovelha não está andando corretamente. Mau testemunho, bate nela. Não, alimente a ovelha. Dê o alimento. Não, mas eu preciso corrigi-las. Não, continue alimentando. Um dia ela vai mudar. Um dia vai ficar forte. E vai estar alinhada. Amém? Ouvir a pregação da fé é mais importante. Continue ouvindo. Mas, pastor, eu não estou fazendo nada. Você está fazendo mais do que imagina. E a melhor parte é que é inconsciente. Você está brilhando mais do que pensa e não vem por fazer. Vem por ouvir. É fácil de encontrar o nosso povo. Sabe, a galera dessa igreja está em todos os lugares. E quando você encontra, eles estão sempre assim. Tem sempre este sorriso maravilhoso, que nem do pastor Lawrence. Ou que nem o pastor Mark. Sabe, aqui tem uma alegria, tem um brilho. Honestamente, eu e a Wendy sempre conversamos. É claro que nós somos suspeitos. Aqui é a nossa casa, vocês são o nosso povo. Mas eu creio que temos razão quando nós dizemos que conhecemos vocês. Vocês têm um brilho. Amém? Tem um sorriso, uma alegria. Grave isso, essa é uma verdade muito simples, mas veja que ela faz toda a diferença. Eles abriram mão de ouvir, e aquilo que simboliza que abriram mão de ouvir, entregando seus brincos de ouro, pesando meio ciclo, simboliza a palavra de redenção, o ouvir da mensagem de Cristo. Não apenas ouvir uma parte da Bíblia, ouvir algo que não é a palavra de Cristo. Amém? Lembram-se do meu último sermão, antes de viajar para Israel, foi sobre Levítico 27, da avaliação baseada na força natural, e que o pagamento era de acordo com a idade, os mais velhos valiam menos. Isso é um fato, são fatos. Mas não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo do natural. A palavra é correrão e não se cansarão, não se fatigarão. Por quê? Porque esperamos no Senhor. Amém? Então, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não farás isso, não farás aquilo, exigências. A essência da lei é exigir. Agora, a essência da graça é a provisão. Eu te abençoarei assim, eu farei isso por vocês, eu perdoarei os seus pecados, eu serei o seu Deus. Amém? É maravilhoso estar na graça, mas cuidado para não voltar. Tudo que o diabo quer é te tirar da pregação da fé. E eu me entristeço com pastores que têm diminuído o seu sermão cada vez menor e menor, na tentativa de agradar a todos, porque o TikTok é curto. Amém? Estamos na era do TikTok. Então, queremos tudo rápido. As pessoas só conseguem suportar isso porque você treinou a sua igreja para isso. Só suportam um pouquinho. Acostume uma criança a comer algo cedo e permaneça, não importa o que seja. Pode ser algo até como carne de soja ou qualquer coisa assim. E eu te garanto que eles vão crescer acostumados com aquilo. Eles vão tomar gosto por aquilo. Você decide a comida que você entrega. Não entregue a sua igreja para o mundo. Uma vez que provam a palavra de Cristo, vão querer mais. Amém? Estou certo, igreja? E as pessoas que vinham até Jesus, no tempo dele, veja como as pessoas vinham até ele. E eu fecho por aqui, ok? Lucas capítulo 5. As notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados por ele de suas enfermidades. As pessoas vinham para quê? Para ouvi-lo e então serem curadas. Tem pessoas que trazem os seus parentes, os seus amigos e dizem para os pastores: pastor, você pode fazer uma oração por esta pessoa? E é claro que ele vai orar. E ele não vai te decepcionar, porque
Ele te ama. Você é membro da igreja dele. E este membro traz mais alguém que nunca ouviu a palavra. E que às vezes nem queriam estar aqui. Ou nem tiveram a chance de ouvir um dos sermões do pastor Prince, nesta igreja. E aí ele quer que você ore por cura. Agora veja como essas pessoas recebiam cura. Elas vinham para ouvir primeiro. E saíam curadas de suas enfermidades. Um outro versículo, no próximo capítulo, capítulo 6. E Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tito e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Novamente a mesma ordem. Vieram para ouvir e serem curados. E os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. Eu adoro isso. Os heróis da Marvel, eles nem sequer se comparam, porque tudo ali é falso e é feito com efeitos especiais. E as pessoas adoram isso, especialmente os mais jovens, porque no coração deles tem um desejo por Jesus. Toda a multidão queria tocá-lo porque dele saía um poder. E esse poder curava todos. Uou! Jesus ali, andando pela Galileia. Eu estive ali recentemente. E aquele poder saía de Jesus curando a todos. Aleluia. É lindo o que Jesus fazia. Este é o ministério dele e eu vou finalizar aqui. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando, diga pregando, o evangelho do reino, e curando, diga curando, toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. As pessoas vinham para ouvi-lo e Jesus pregava. Elas vinham para ouvir e serem curadas. Eu quero que você sempre se lembre disso. É claro que tem uma unção especial aqui e Deus cura. Deus cura quando tem uma unção especial, ok? Eu quero que você também ore para que isso aconteça cada vez mais nas reuniões e que haja mais do fluir dos dons do Espírito e que o Espírito flua conforme Ele quer. Mas o padrão daquele que crê é ouvir primeiro e aí vem a fé e aí você recebe. Se você não está recebendo, será que você está ouvindo a palavra de Cristo? A palavra que Cristo é o centro? A mulher do fluxo de sangue, quando ouviu sobre Jesus, ela veio e o tocou. Amém? Eu vou ler rapidamente um testemunho e vou dispensar vocês, ok? Amém? É de uma irmã aqui de Singapura. Nós recebemos alguns dias atrás. Ela nasceu com um problema no olho esquerdo, uma cicatriz. Durante 55 anos eu pude ver apenas com meu olho direito. Meu único olho bom. No entanto, apesar de ser meu olho bom, eu tinha um alto grau de miopia nele. E também sofri de glaucoma neste mesmo olho bom. Peraí que eu não entendi muito bem aqui. Isso, neste mesmo olho. O meu oftalmologista estava muito receoso devido à miopia severa. A minha retina, que havia afinado, poderia desenvolver as mesmas marcas, de forma degenerativa até eu ficar cega. Eu trabalho numa empreiteira multinacional. Meu trabalho exige que eu veja projetos no computador e avalie projetos de engenharia. Recentemente eu já não conseguia enxergar bem com o meu olho direito. Havia um corte diagonal no meu campo de visão. A situação piorou a ponto de eu não conseguir mais ler o meu laptop e o meu celular, nem descer escadas por não conseguir enxergar os degraus. Compartilhei com 2 colegas do trabalho para me ajudarem nessa situação, porque eu estava enxergando muito pouco e sentia muita dor no meu olho. Durante este momento tão difícil, eu ouvia. Você está ouvindo? Durante este momento tão difícil, eu não parava de ouvir e ouvir as pregações do pastor Prince. Em um dos sermões de 2022, ele mencionou que a forma de ser curado é crer naquilo que o Senhor disse na sua palavra. Assim como o centurião que se aproximou de Jesus pela cura do seu servo. Deus me levou a meditar nas suas promessas. Uma grande fé nasceu no meu coração enquanto eu ouvia a palavra de Cristo. Eu li este testemunho somente ontem à noite. O sermão já estava pronto. Você percebe a conexão? Veja o que ela diz. A fé nasceu no meu coração ao ouvir a palavra de Cristo. Algumas semanas depois, num dos cultos de domingo, o pastor Prince orou por pessoas com problemas nos olhos e naquele dia eu tomei posse da cura. No dia seguinte, eu percebi que aquele corte diagonal no meu campo de visão havia desaparecido. Segura! Não aplauda agora. Tem mais coisa. Eu voltei a ler os textos do computador
E fiz questão de digitar este testemunho para testificar o grande milagre que Deus fez na minha vida. Que toda a glória seja dada ao nosso Pai Celestial. Glória a Deus! Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor! Seja lá qual for o problema que você está enfrentando, esta é a chave para receber aquilo que Deus tem para você. Mas tem vozes te dizendo: ouvir e não fazer nada não adianta, você tem que agir. Se você ouvir e se alimentar o tempo o suficiente, você vai fazer. Porque agora você está abastecido de uma força interior. E aí você sai para a ação. Isso fica claro na analogia de um atleta. Ele tem força, então ele corre. Ele tem força, ele se exercita. Mas primeiro ele tem força. Amém? Muitas vezes tentamos fazer coisas das quais nós não temos força ainda. Coma, ouça. Ouvir é a saída da enfermidade. Ouvir é a saída da depressão. Ouvir é a saída da culpa e da condenação. Ouvir é a sua saída de tudo aquilo que o inimigo está tentando te impedir e te segurar. Ouvir é a saída. A saída é ouvir a palavra de Cristo. Se apegue a ensinos sobre Cristo e sobre o Cristo que é revelado nos evangelhos e Cristo em sua obra consumada. O que nos trouxe graça, sob a qual todos nós estamos nessa grande dispensação da graça. E você diz: pastor Prince, eu quero colocar a minha fé em Jesus Cristo. Eu quero fazer isso hoje, agora. Eu não quero demorar mais. Hoje é a hora, o momento. Então ora assim comigo, diga: Pai Celestial, você disse em sua palavra que aquele que confessa Jesus como Senhor, estes serão salvos. Eu te agradeço, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu creio que Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, e Ele ressuscitou dentre os mortos quando eu fui justificado, livre da dívida do pecado. E eu creio que Ele vive hoje à sua destra, e Ele vai voltar. Jesus Cristo é o meu Senhor, e o meu Salvador, e o meu Deus. Eu fui salvo, gloriosamente salvo, por Jesus Cristo. Amém? Fiquem de pé. Glória a Deus. Levantem as mãos neste lugar. Que nesta semana eu não declaro isso apenas palavras soltas como um clichê. Eu creio que Deus fará isto durante esta semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, você e a sua família, com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor guarde, proteja e preserve cada um de vocês de toda ameaça, perigos, enfermidades e de todo o poder do maligno nesta semana. Que Ele faça o seu rosto resplandecer com um sorriso sobre você e prospere o seu caminho e lhe seja gracioso e que você encontre o seu favor onde quer que esteja nesta semana. Que o Senhor erga sobre você o seu semblante e te conceda o seu shalom, paz, saúde e plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.